Como é que o senhor faz com essas noites frias? Coberta. Enrola nas cobertas. Coberta. Põe as cobertas aqui. Haja coberta aqui. Nesse momento eu não penso em mim. Nessa pequena coisa eu penso mais no meu filho. Sim. Eu não desejo isso pro meu filho. Hoje mesmo eu comi café com farinha. É mesmo? E até o café acabou tudo. Eu luto pelos meus direitos, não foi porque eu quis invadir, foi pelas minhas necessidades. Se na Constituinte está escrito que todo cidadão tem o direito à moradia digna não é em área de risco, não é em favela, não é de barraco de madeira, né? Mas viver com uma estrutura decente. Como todos nós, eles têm cabeça, tronco e membros. Como todos nós, eles têm sonhos, sentimentos, disposição para o trabalho, fé. Diferentemente da maioria dos brasileiros, eles não têm casa. Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 5.800.000 famílias não têm casa. Uma vergonha para o país que goza o prestígio de ser a 8ª economia do mundo. A maior parte, na maioria, mora de dois jeitos. A minoria, como o pessoal acha, mora na rua. Pouca gente mora na rua. A maioria da classe trabalhadora ou mora de favor, mora com parente. Parente é bom para visitar, morar junto não dá. Esse é um caso. O segundo caso, pessoas que ganham uma faixa salarial que a impede de pagar aluguel sem comprometer todo o resto. Ele escolhe entre pagar o aluguel ou pagar a luz ou pagar a conta do mês. Em geral, o pessoal reveza. Nesse mês atrasa o aluguel, mês que vem atrasa a conta de mês que está no cartão, mês que vem atrasa a luz, e assim cada mês você atrasa uma conta de forma a não cortar nada. Eu moro em São Paulo aqui há 23 anos pagando aluguel. E compromete muito a sua renda, o aluguel? Como compromete? Eu só ganho o salário mínimo, eu ganho o salário mínimo, então para pagar aluguel não dá, né? Você mora no acampamento? É. Onde é? Fica Taboão da Serra, Campo Limpo. Tá. E aí você ocupou? Aham. Tá. E você nunca teve sua casa? Não, sempre dependi de morar na casa dos outros de favor. 83% das famílias desprovidas de casa vivem em áreas urbanas. Na Grande São Paulo, 620.000 pessoas não têm onde morar, de acordo com o levantamento feito pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. 1,5 milhão de pessoas moram nas favelas da região metropolitana de São Paulo. E não é à toa que as maiores organizações de moradores sem teto estão nas grandes cidades. Uma das mais bem-sucedidas é o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Não é por uma questão de coerência, mas o MTST não tem sede. Nós não estamos legalizados em lugar nenhum, só na consciência da classe que a gente ajuda a organizar. É um movimento que organiza ocupações em espaços urbanos com o objetivo de conseguir a sonhada casa àquelas pessoas que, mesmo trabalhando, jamais conseguiriam comprar um lar. A maioria dos sem-teto sequer consegue se cadastrar nos projetos habitacionais. São 3 salários mínimos, né? O critério para entrar nos programas habitacionais. Quem aqui ganha 3 salários mínimos? Eu, para ganhar 3 salários mínimos, tenho que trabalhar uma quantidade desumana de entregas, não consigo. Não é um problema só de... O pessoal fala que o pessoal que participa de movimento é vagabundo e tudo. Tem um problema aí. Se o cara que fala que a gente é vagabundo ganha mais ou menos que isso. Porque se ele ganha menos que isso, ele é um sem-teto. E um ocupante de terra em potencial. O MTST surgiu em 1997 com o apoio do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Naquele ano, o MTST organizou uma das maiores e mais bem-sucedidas ocupações da história da América Latina. 5.200 famílias se instalaram no local, que ficou conhecido como Parque Osiel, em Campinas, no interior de São Paulo. O terreno foi desapropriado e os moradores conseguiram construir suas casas, modestas, mas deles. Já no ano seguinte, o movimento começa a tomar dimensões nacionais, com ocupações em diversos estados, sempre dando suporte àqueles que precisam se organizar para lutar por seus direitos.
O cara vem para uma reunião, vem para uma luta, vai para qualquer coisa, a gente vem e pega o nome dele. Quanto mais o nome dele aparece nas nossas listas, mais ele avança na luta pela casa dele, como se fosse um sistema antigo de mutirão, só que construído antes da luta pela casa. Existem teorias sobre os movimentos sociais, né? Uma das formas, a forma mais, vamos dizer assim, visível de ação dos movimentos e de forma deles pressionarem o poder público é por meio de ocupação, como quem estivesse dando um grito, dizendo, olha, né, não é só educação e saúde. Né? Educação e saúde são dois setores fundamentais, mas tem outras coisas também, né? Tem política de segurança alimentar, tem política de habitação, saneamento, transportes e mobilidade, tem uma série, né? Cultura, né? Uma série de outras áreas que são extremamente importantes também. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Infelizmente, o déficit habitacional não é uma franquia exclusiva dos países subdesenvolvidos. Em algumas cidades grandes de países ricos, também faltam políticas públicas adequadas à necessidade da população. E movimentos como o MTST também existem por lá. Na França, em vários países da Europa, em outros, mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, existem muitos movimentos sociais que lutam para os seus direitos básicos, direito a acesso à água, alimentação, roupa, moradia, transporte. Isso é extremamente normal do ser humano. Mas no Brasil, a luta por moradia é mais acirrada. Em 2003, uma ocupação polêmica marcou a história do MTST. 400 famílias de trabalhadores sem teto da periferia de São Bernardo do Campo ocuparam o terreno da Volkswagen. Poucos dias depois, mais 4.000 famílias se juntaram a elas. Passados 20 dias, todas foram despejadas com truculência pela tropa de choque da Polícia Militar. Apesar disso, muitas das famílias que ocuparam o terreno da Volks conseguiram onde morar. Aí foi uma luta, né? Porque ninguém queria sair, né? Teve muita bomba, estourou buchão, criança se machucando. Depois que veio, né, o conselho, que veio outros policiais e foi organizando para tirar os pessoal, mas no começo foi a tropa de choque, ela não respeitou nós, ela não deu um tempo para nós sair. No país da desigualdade, o MTST tem sempre trabalho para fazer. O movimento é mantido por doações e pela entrega pessoal de cada um de seus integrantes, todos em busca de uma casa. A maioria trabalha em diferentes profissões, com salários baixos, como ajudantes gerais, motoboys, empregadas domésticas. Eles dividem seu tempo com a causa maior, para cuidar dos próprios interesses e daqueles que não sabem se organizar. A maior parte das pessoas que estão aqui trabalham. Se revezam, pedem dispensa do trabalho, vai tirar sangue, inventa um dente quebrado, passa a mão no olho até pegar conjuntivite, para ter um motivo para faltar no trabalho para estar aqui. Quase todos trabalham, inclusive eu. Não somos vagabundos, só que as condições de trabalho no Brasil da classe trabalhadora, a faixa salarial não permite a ninguém ter uma casa a não ser um barraco. Um terreno particular no Jardim Santa Cristina, Santo André, ABC Paulista. O proprietário deve quase 3 milhões de reais em impostos atrasados. Pessoas sem teto pediram ajuda ao MTST. Elas precisavam se organizar para aproveitar a oportunidade. Algumas famílias já moravam por aqui. No início de setembro, houve nova ocupação, totalizando 130 famílias, cerca de 1.000 pessoas. Homens e mulheres desempregados,
crianças, completa falta de tudo. Assim, você não conseguiu fazer uma ligação de água, mas de energia elétrica você conseguiu? Tem, por enquanto, né? Porque o fio não é direto do poste, vem de outro barraco. Então a pessoa vai desligar. Porque foi eles que compraram o fio, então tá difícil. A água a gente puxou um encanamento para todo mundo usar aqui atrás. Bom, aqui funciona um banheiro comunitário, né? Improvisado. Vem cá pra você ver como é que funciona. Aqui, ó, para não sair da regra, como porta de banheiro tem um tanto de coisa escrita, né? Banheiro público. E aqui funciona assim, ó, é um buraco no chão, olha lá, um simples buraco no chão e haja pontaria. Água improvisada, esgoto descoberto, energia elétrica à base de gato. Você pode mostrar para mim como é que é a sua casa? Pode. Eu não vou reparar a bagunça. Não repara a bagunça. Aqui, a sua casa aqui do lado? O que é DAN de B12? O que é isso? DAN é para organizar a comunidade, para ver se é aqui. Pode entrar. É aqui? É. Então, sua casa é esse cômodo? Esse cômodo aí não tem banheiro, não tem água encanada. Só tem isso aí. Muitas pessoas daqui estão sem teto. Estão debaixo de sol e chuva. Quer dizer, não há teto, mas há parede de madeira. Mesmo com um barraco incompleto, as pessoas não podem tirar o pé daqui. Porque se tirar o pé daqui, pode ser que eles percam o direito de um dia ter um barraco ou uma casa nessa região. Tudo isso está sendo controlado pelos moradores daqui. Então eu venho para cá, dou uma força como eu posso, que nem hoje já para mim estar trabalhando para ganhar um dinheirinho, eu já não posso, estou aqui. Sim. Aguardando uma decisão que eles não resolveram nada até agora. Esses moradores veem nessa oportunidade a única chance de conseguir uma moradia digna. Eles estão aprendendo a se organizar com MTST. Você faz um controle diário para saber quem realmente ocupou. Quem está comparecendo, quem já está morando. Então assim, quando a pessoa faz parte de uma ocupação dessa, ele tem de ficar no local. Tem alguém na casa, é isso? Tem alguém. Os que já estão matelhados, que já estão tampados, já tem que ter gente. Igual o pessoal já está morando, já tem que ter gente morando. E os que já estão assim, falta telhar, já tem que estar junto, presente, pra gente ver que eles estão lutando. Pra igual tá todo mundo numa luta aqui, querendo. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto se reuniram com representantes da Prefeitura de Santo André. Quando a gente entra num terreno, o MTST não luta diretamente por aquele terreno, né? A gente luta por moradia, seja lá aonde for, mas que seja na cidade. A gente não quer criar favela, porque às vezes a gente retira as pessoas da favela, mas é dar um estilo de vida melhor. E viver com dignidade não é um barraco de madeira. O ABCD em Revista procurou a Prefeitura de Santo André para saber como será resolvido o problema da ocupação do Jardim Santa Cristina, mas ninguém quis gravar a entrevista. A assessoria de imprensa nos enviou uma nota dizendo que a área ocupada é considerada de interesse social e já foi inserida no portal da Caixa Econômica Federal para integrar ao programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. A assessoria também disse que trata-se de um terreno particular e não cabe à Prefeitura a desocupação da área. A administração municipal pediu ao MTST a lista dos moradores que ocuparam o terreno para checar se pelo menos parte deles já está inscrita no programa Minha Casa Minha Vida. Aquelas famílias que ainda não estão inscritas e que preenchem os requisitos serão cadastradas. A Prefeitura disse que cabe ao dono do terreno e à empresa interessada em construir as habitações a negociação de compra e venda. A Prefeitura também se dispõe a negociar a quitação do IPTU devido pelo dono do imóvel. « 930 famílias ocuparam o terreno em Taboão da Serra. Depois, uma comissão veio até o governo do estado, aqui no Palácio do Governo, para tentar conversar, negociar a situação deles. Só que eles conversaram e nada foi resolvido. Depois, parte desses moradores resolveu acampar aqui em frente ao estádio do Morumbi. E a ideia é ficar aqui enquanto der para ficar, para poder pressionar o governo para resolver o problema deles. O problema do déficit habitacional. Quer dizer, pelo menos uma pequena parte desse problema de déficit habitacional que assola tanto o país.
As 930 famílias já sabem que existe uma ordem judicial de reintegração de posse, que a qualquer momento podem ser vítimas de truculência para desocuparem o terreno. Enquanto isso, parte do sem-teto fica acampada na área próxima ao estádio do Morumbi e do Palácio do Governo. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas se alimentam? Como é que vocês conseguem comida? De onde vem esse dinheiro? Como é isso? Não, a gente é um movimento que não pede dinheiro para os acampados. Isso aí vem de doação, é feito no acampamento mesmo e a gente tem uma maneira de trazer para eles estar se alimentando aqui. Eles comem quantas refeições por dia? Almoço, janta, café da manhã, café da tarde. A gente ajuda em tudo que pode. A gente faz isso há alguns anos. Todos os trabalhadores que se envolvem e tentam organizar para uma vida melhor, nós vamos apoiar. Mesmo que não sejam ocupações de terras, mesmo que sejam lutas sindicais, tudo que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Você tentar resolver sozinho o seu problema é muito mais difícil do que se você se juntar com um grupo maior de pessoas que todos têm o mesmo problema e todos juntos tentar resolver de forma organizada. A tendência é ser mais fácil de resolver. A história também tem mostrado isso. A organização dos movimentos de luta por moradia se torna mais evidente na ocupação de um prédio no centro de São Paulo, no início de outubro, onde funcionou o Hotel Columbia Palace. A ocupação foi coordenada pela Frente de Luta por Moradia, a FLM. A videorepórter Michele Gomes, do seu jornal, da TVT, esteve no prédio e falou com a organização do movimento. Aqui dentro, assim, nós somos 1.200 pessoas, então cada um tem sua tarefa, por quê? Para viver, né? Então, assim, aqui o nosso ambiente é saudável, é limpo, as crianças, né? Tem, assim, a questão do leite, a questão do mingau, das mamadeiras. Então, se todo mundo trabalhar junto, nós vamos ter sempre um espaço bem, né? Um bom para morar. Que assim, tudo aqui é feito no coletivo. Tem um coletivo que é da lavagem da escada. Aí nós temos a equipe que corta legumes, a equipe que limpa a calçada lá fora, a equipe que assim, tem uma coordenação por andar, porque fica mais próximo da família, se acontecer alguma coisa, a pessoa ficar doente, né, ou a criança, e temos também a equipe que organiza a escolinha, porque as crianças ficam dentro do quarto, ficam muito estressadas. Então, por isso nós montamos um espaço no qual os próprios jovens do movimento é que organiza a recreação com as crianças. Aqui é assim, um apelido carinhoso, que aqui é um espaço de idosos, deficientes, né, senhorinhas que estão com a perna machucada, então ficam aqui nesse espaço, ó. Então você vê uma coisa bem bonitinha, né, um cozinho, aqui, tá vendo? Então nós levamos tudo no esportivo e vamos levando, até quando cada um tem a sua moradia, que é o mais importante. Enquanto isso, esses sem-teto mantêm o acampamento em frente ao estádio do Morumbi. Eles sabem que uma hora a manifestação silenciosa vai ter de acabar, por bem ou por mal. Essas pessoas não poderão ficar nessa área por tempo indeterminado. É, sem dúvida, uma luta entre forças desproporcionais. Na medida em que você tem a demanda, quer dizer, a população se organiza em pró uma bandeira, uma determinada bandeira, né, que está relacionada a uma causa, na medida em que você tem muito pouco investimento naquele setor, você tem uma demanda, uma necessidade muito grande, né? Então, na medida em que o problema for sendo minimizado, for tendo muito investimento público, né, a tendência é até de diminuir. Edna é um exemplo de que a mobilização traz resultados. Ela brigou muito por uma moradia e conseguiu esse apartamento pela CDHU. Tem 36 anos, 35 deles vividos em favelas. Está desempregada e se preocupa em pagar as prestações de R$ 79,00 do apartamento onde mora com 2 filhas e um neto. Mas ela está feliz, porque não lutou em vão. Hoje ela tem a sonhada casa própria. A conclusão que eu chego é que eu tenho um lar, né? Um endereço, né? Que hoje minha filha ela tem um endereço para chegar na escola e falar, nós temos um espaço, né? Que é tão bom você estar com a chave da sua casa. Isso não tem preço, né? Não tem preço.